Ele é advogado, estudou no Marista da Conde da Boa Vista, mas sempre teve o empreendedorismo na veia. Bruno Monteiro, 53 anos, casado com Fabíola e pai de 7 filhos. Obrigado, meu irmão, por receber a gente. Tamo junto. Muito obrigado. Vamos lá, no comecinho, aquele garoto pegando ônibus para ir estudar no Marista. Eu não tinha dinheiro para lanchar e voltar. Ou eu lanchava ou eu voltava de ônibus. Aí eu não ia deixar de lanchar, né? Eu lanchava e descia por trás, tinha minhas técnicas, que ônibus eu raramente pagava, até porque não tinha. Mas terminei meu curso, meu pai pagou o colégio com dificuldade e graças a Deus consegui entrar na Federal. Fui terceiro lugar no vestibular de Direito em Pernambuco, terceiro lugar geral, e concluí a faculdade porque era federal, porque eu não tinha que pagar. E concluí o curso e comecei a trabalhar no escritório do meu pai. Ele me dava uma mesa, era uma mesinha numa sala sem janela, e eu fazia alguns processozinhos para ele, para clientes dele, a maioria de soltar caminhão em posto fiscal, isso do terceiro ano para frente. E teve na época, em 86, o compulsório de carro. Eu lembro. Compulsório de combustível, de passagem aérea. E eu como estudante ainda, pedia para meu pai assinar a petição, eu ia para as concessionárias, anotava à mão a relação de todo mundo que tinha comprado carro naquela concessionária e mandava as cartinhas avisando do direito que tinham de recuperar aquele empréstimo compulsório. Achava que eu ia ficar rico com aquilo ali. Com o tempo até ia ganhando dinheiro nas custas, né? Que eu botava um pouco mais para poder sobreviver. Uhum. E contratei uma menina por um salário mínimo para me ajudar a fazer na mão. E as cartas eu mandava às vezes com cheque para cobrir no outro dia, comprava os selos e cobria, e com isso eu fiz 2.400 ações. E não ganhei dinheiro, ganhei as custas só, a sobra das custas. É interessante que 10, 12 anos depois, quando eu fui receber, quando os precatórios foram saindo para pagar as pessoas, a União, aquele dinheiro quem foi buscar foi meu estagiário. E não dava para pagar 3 meses de estagiários no meu escritório. Mas foi o meu início, porque quando os clientes se sentiam acolhidos, que você ia até eles, levei muito fora, lógico, né? Claro. Ligar para o cara, como é que você sabe do meu valor? Como é que você sabe quanto eu paguei? Você está me espionando? Eu digo, não, senhor, eu peguei na concessionária, estou só avisando ao senhor. Mandava as cartinhas em máquina, né? Uhum. E foi assim que eu cresci. Mas não foi tudo assim a vida toda, não. Quando eu era estudante, a minha carga era muito grande, você não pode escolher, né? Eu passei no estágio que era uma vaga, que era na White Martins. Fui o último a entrar na lista para fazer o teste, porque eu não sabia, foi um amigo meu que desistiu, que me disse. Eu passei e entrava de 8 às 3, ganhava um salário mínimo como estagiário, um salário e meio. Saía de lá, ia de ônibus para a Procuradoria da República, onde eu também passei numa seleção para trabalhar de graça para o governo. Eram 13 vagas para cerca de 200 candidatos. E eu trabalhava com uma procuradora da República chamada doutora Isabel Câmara Lima. Uma senhora assim, maravilhosa. E lá, todos os estagiários queriam fazer denúncia criminal. Eu quero uma denúncia para fazer. Eu sabia que eu não ia ser promotor. Então, eu procurava defesas da União em direito tributário. Eu digo, olha, eu não tenho capacidade para fazer denúncia, me dê uma defesa que eu possa fazer. Então, as empresas que entraram contra a União, eu fazia as contestações para os procuradores assinarem ou corrigirem. Eu defendia a União, porque eu sabia que um dia eu queria ser advogado contra a União de direito tributário. E aí eu fiz esse estágio, eu saía desse estágio todo dia de 6h30, já tinha trabalhado de 8 às 3, 3h30 às 6, 6h30 entrava na faculdade de noite, Faculdade de Direito do Recife, ali no centro do Recife, e saía de 10 horas.
de 10h30 às 11h30, eu ia para o escritório do meu pai, ele falando e eu redigindo, escutando ele falar e eu aprendendo a redigir. Então era um expediente muito puxado, todos os dias, de 8 às 11h30, e só se faz isso quando é jovem e tem um foco. Você não pode desviar o seu foco. E eu sabia que eu não ia querer fazer concurso nem nada, eu queria ser advogado, e advogado para empreender. Qual foi a importância de Dr. Cláudio e Dona Marlene nessa decisão? Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 11 anos. Ele foi para São Paulo e minha mãe que segurou tudo. E quando eu estava para me formar, meu pai voltou. O direito, papai nunca me trouxe para o direito, não. Mas ele me deu uma sala. E me deu os clientes dele que ele tinha, os poucos clientes que ele era advogado trabalhista, de empresas, fazia as notinhas fiscal dele todo mês. Era um advogado médio que era advogado em um sindicato de transporte, e eu ali comecei a fazer minhas poucas ações. Eu era do 3º ano, quando eu fui soltar um caminhão na fronteira de Pernambuco com Alagoas, de 11 mil quilos de charque, da Bordon. E era uma empresa que papai era advogado. Eu não sabia nem o que era mandado de segurança. Fui para lá e fiz a redação à mão numa padaria. E depois fiz a petição à mão, não tinha máquina lá na comarca, não tinha nada. O escrivão aceitou minha petição. E fomos eu e ele para a casa do juiz, que não estava na fronteira, não estava em Novo Lino, estava em Maceió. Despachei com o juiz às 1h30 da manhã, na casa dele, o juiz de pijama, eu não sabia nem o que era aquilo. Eu 3º ano, dizendo que era advogado, saiu a liminar para soltar o caminhão, senão a carne ia apodrecer, e voltei na boleia de uma Fiorino, e soltei o caminhão às 5 da manhã. Foi a maior vitória da minha vida, e assim, ganhei um honorário assim, equivalente hoje a uns 3 salários mínimos. Foi bom? Foi, oxe, era uma fortuna para mim, era a glória. E aquilo ali demonstrou que eu não podia desistir. As dificuldades foram muito grandes para eu conseguir aquilo. Eu fiz uma petição que não foi boa, né? Porque eu confundi mandado de segurança com medida cautelar, que nem sabia. Eu não sabia, não tinha dado na faculdade. Mas eu consegui. E aquilo ali demonstrou o seguinte, que não há ganho sem sacrifício. Não há ganho sem sacrifício. Nunca foi fácil. E você não pode pensar que vai cair do céu. Verdade. Ou você assume que você precisa daquilo e você não tem outra alternativa. É como hoje, viu? Hoje eu tenho 90 funcionários no escritório. Estou com 7 escritórios no Brasil. Já tive 13. Quando eu tinha 32 anos, tive 13 escritórios. Mas a qualidade começou a sair da mão. Uhum. Aí eu entendi que não podia sair a qualidade da mão. Claro. Aí eu estou com 7 hoje, muito mais produtivo do que quando eu tinha 13, muito menos gente, eu tinha 137 funcionários, dos quais 87 advogados. Hoje eu tenho cerca de 90 com 43 advogados. Sou 3 ou 4 ou 5 vezes mais produtivo do que era antes. Porque você, quando fica mais velho, você tem menos força, mas tem mais eficácia. Fica mais seletivo. Eu dava 100 tiros e acertava 10. Hoje eu dou 10 e acerto 8. É isso aí. Mas eu não consigo dar 100 mais. Mas a eficácia é outra, né? Então, assim, não há ganho sem sacrifício. E foi o começo de tudo, e as coisas foram acontecendo e um cliente traz o outro. E chega ao ponto em que você, para ter a mesma qualidade, não pode ser sozinho mais. Tem que ter outras pessoas. Né? Esse é o ponto. Bruno, pelo pouco que eu te conheço, você não entra em nada para perder. Da onde é que vem essa força? Você não pode fazer o que você não tem o risco de ser o melhor. Quando você não tem você sabe que não vai ser o melhor, você chama para junto de você quem é o melhor. E saber dividir é um dos grandes segredos. Ninguém ganha só. Nós não chegamos até onde chegamos por nós somente, não. É pelos parceiros. Eu tenho parceiro, senador, deputado, dentista, empresário, corretor, todo mundo pode ser nosso parceiro. Para trazer clientes, trazer indicação para a gente, não despreza ninguém. Mas você tem que entrar para ganhar. O cliente não espera menos de você.
o cliente não espera ser mais um, ele espera ser o único. Você tem que ter a capacidade de dar essa pessoalidade, de fazer com que ele se sinta único. Nem sempre você consegue, nós somos humanos, mas a gente é uma luta constante aqui para combater isso. Já tive advogados, funcionários, que o cliente ligava e disse: olha, eu não tenho tempo e procuro daqui a 7 dias. Eu digo: o quê, rapaz? É o quê? Eu mesmo ligava para o cliente, e se tiver de tirar uma xerox, eu tiro. Quem começa de cima é buraco. Você tem que todo mundo começa de baixo. Você sabe o valor de um cliente. O cliente é o seu maior patrimônio. E advogado, ele não pode cometer 2 erros que são imperdoáveis. O primeiro é trair o seu cliente. Isso. E pasme, tem gente que faz isso. Trair não é só trabalhar para o outro lado sem o cliente saber, não. Trair é você não dar o máximo de você. É você ter medo de se queimar porque está defendendo um cliente. O advogado é o fusível, ele se queima na frente. Não tem isso não. Pode ser a confusão para dar New York Times. A gente está junto do cliente. E pode ser a confusão que for. Advogado que não gostar de confusão, saia. Porque às vezes vai ter que enfrentar a confusão. E outro defeito é perder prazo. Você não pode perder prazo. E aí no mínimo isso, né? No mínimo, você prejudica seu cliente. Então aqui no escritório, por exemplo, nós temos 5 sistemas de cruzados de prazo. Para se um falhar, o outro tem, o outro tem, o outro tem. Então assim, nós não somos perfeitos, mas a gente procura ser aguerrido e não entrar para perder. É evidente que ninguém ganha tudo. Claro. Lógico. Mas o jogo só acaba quando apita mesmo. Qual é o tamanho dessa operação hoje? Você já falou na quantidade de advogados e escritórios, mas assim, quantas empresas atendidas? Olha, a gente atende hoje muitas empresas, não sei o número exato. Hoje a gente deve estar nos 1.500 empresas e 1.050 municípios, por aí. Eu não sou o advogado da confiança dessas 1.000 e tantas empresas, desses 1.000 e poucos municípios. Não sou. Eu sou advogado que tem pelo menos 2 demandas em cada um. Mas eu sou da confiança de uns 20 municípios ou de umas 50 empresas ou 30 a 50 empresas. Não mais do que isso, porque você não consegue, é humanamente impossível. E nós somos um estilo de escritório que a gente não vive de contrato mensal. E daquela, não, a gente não tem isso aqui. E como eu disse anteriormente, eu como estudante tinha que matar um leão por dia, trabalhar aí 12, 14 horas por dia. Eu não tenho mais essa força física, mas hoje, como dono de escritório, e por não ter contratos mensais, como a maioria dos escritórios vivem disso, a gente não tem, e nem faço advocacia de massa, que, por exemplo, o escritório trabalha para a Telemar, tem 21 mil processos. Telemar, estou dizendo um nome específico, né? Só exemplificando. Tem 21 mil processos no juizado e recebe R$30 por processo por mês. Aí coloca inteligência artificial, coloca paralegais, bota 20 advogados para controlar 100 paralegais. Não, nós não temos isso. Nós temos um volume equivalente a uma advocacia de massa, só que com ações com relevância. E como eu não recebo mensalmente, o nosso custo, que é muito alto, para manter um nível de advocacia boa e manter os escritórios funcionando, a gente tem que matar um leão por mês. Não tem isso não. Eu saio de manhã, no começo do mês, o leão se esconde, eu saio com aquela faixa de ramo, com 2 granadas e 2 facas, o leão se esconde, porque eu vou ter que matar, viu? Não tem jeito. Mas a gente é aguerrido, muito aguerrido comercialmente. Nosso modelo de escritório é tão importante quanto saber fazer, é saber vender. Daqui a pouquinho a gente volta com Bruno Monteiro, não perde. Estou conversando com Bruno Monteiro, advogado. Agora a gente vai falar de empreendedorismo puro. Me conta um pouquinho da história das importações dos móveis da Indonésia. Não foi só móvel da Indonésia, não. O advogado tem que ter 4 coisas e ele sabe que não é bom nas 4.
Ele tem que saber fazer, saber direito. Ele tem que saber vender. Porque se ele não vender o trabalho dele, não souber se relacionar com parceiros, com empresas, com clientes, não deu nada. E ele tem que saber se relacionar com juízes, com membros do Poder Judiciário, ter um trânsito bom, ser conhecido, ser respeitado. E por último, um último dom, ele tem que saber comandar, porque ele não pode trabalhar sozinho. Então ele tem que ter uma equipe que ele possa comandar e dirigir para um lugar determinado, para um fim determinado. Eu foco muito nessa venda. A gente treina os nossos advogados para saberem frequentar uma reunião e para tratar de um assunto e de repente surgem outras oportunidades na reunião, especialmente em direito tributário, você encaixar o assunto. Tudo para dar maior benefício ao cliente. E, diante disso, é que você sabe que você tem que sair dali convencendo o cliente, ganhando do concorrente e depois fazer um bom trabalho técnico e depois convencendo o judiciário e proporcionando o benefício. Sem isso, você fecha. Bom, mas para aplacar essa veia comercial, que o advogado não pode ser tão comerciante, você tem que saber, você tem que vender, mas você não pode ser comerciante, você é advogado. Eu fiz algumas tentativas comerciais, na maioria para perder dinheiro, e menos, né? Aí você faz importação de tênis da Indonésia, chega o cara lá, desvia seus tênis para o Egito, aí você não pode ir na Indonésia porque estourou uma guerra civil, você ia morrer lá, você não vai. Você importa porcelanato da China, aí os porcelanatos você tem que botar nos seus apartamentos todinho. Aí você vai e importa seus móveis de casa. Eu importei meus móveis da casa de praia, da casa de... foi confusão, viu? Veio um pirata de madeira, o IBAMA empombou. Ave Maria, o pirata ninguém tinha classificação aduaneira. Então, você bota uma escola de futebol para perder pouco dinheiro, você não bota um Aras, né? Porque um Aras você perde 50 mil por mês. Mas uma escola você bota aqui, bota nos Estados Unidos. Então, esses lances comerciais é para aplacar a sua veia comercial. Que você aplica ela no direito, mas você não pode também ser comerciante, né? Verdade. Você tem que ter um foco. E eu faço essas tentativas de vez em quando, só para aplacar. Bom, ele já falou de uma, agora tem as vitaminas mágicas dos Estados Unidos. As vitaminas foi o seguinte... Tu já deve ter imaginado que... Já demais. Meu filho... quem não faz tudo pelo seu filho? É verdade. Quem não quer dar o que você não teve? Quem não quer? Meu filho, ele jogava na nossa liga, era gordinho, tinha 2 pneus em cada lateral da barriga, 2 picanhas brancas, bochecha maior do que ele, e ele saía com 3 minutos. Tecnicamente ele era muito bom, mas ele não tinha fôlego. E aí ele saía com 3 minutos, ficava triste e tudo. Eu digo, não, vamos mudar isso. E ele teve força de vontade para mudar o hábito alimentar, mas também há 2 anos que eu dou 16 vitaminas americanas por mês para ele. Dou mesmo. Aí vitamina é só vitamina. E essas vitaminas aí eu fui trazendo muito, me excedi na compra das vitaminas e tem prazo de validade. Aí eu comecei a doar para as cotas sociais do São Paulo, para os meninos que a gente banca, né, que vêm de uma família mais humilde. Talvez o padrão alimentar não seja dos melhores, a gente com essas vitaminas estão turbinadas. E para os outros que podem pagar, a gente vende pelo preço de custo. As vitaminas que meu time é todo turbinado de vitamina americana. Não tem antidoping. Não tem, né? É isso aí. Bom, e para encerrar essa tua trajetória empreendedora, eu preciso que você conte toda a história da importação dos tratores da Polônia. Não é isso. É muito melhor a gente falar de direito, porque foi mais uma tentativa que não deu certo. Mas eu quando era recém-formado, recém-casado também, no primeiro casamento, eu fui para, não foi Polônia, foi Alemanha e Suécia. Eu fui procurar caminhões usados no interior da Suécia, porque tinha um cliente no Rio Grande do Sul que queria importar 500. Cheguei lá procurando Scania, Volvo e tudo. Os bolivianos compraram tudo. Eu rodei o interior da Suécia, interior da Dinamarca, da Alemanha, e atrás de caminhão para importar. E só consegui importar 3,
e de 500, e os bolivianos compraram tudo. Um frio triste. Um frio horroroso, dentro de um trailer, aquela confusão, mas eu não podia deixar de comprar. Fui na Alemanha para importar carro, importei muitos carros usados para mim. Trouxe uma Q7, trouxe uma da Audi, trouxe um BMW Série 7, tudo usado. E com liminar, com tudo, e consegui. Então, assim, você tem que aplacar um pouco a sua veia comercial, mas o importante é você incute na cabeça dos seus advogados também essa veia comercial. De prospecção. De prospecção, de dedicação. A gente tem nosso sistema interno de comissionamento por meritocracia comercial, tem que ser. Ninguém anda somente por amor à camisa, tem que ter uma luz. E aí é o seguinte, já entrando na fase do direito também, no final aqui. Você pode ser advogado ou pode ser alguma autoridade, você estudar para um concurso, ser um juiz, ser um promotor, tudo certo. Se você optar por ser juiz ou promotor, você vai ter poder, mas você não vai ter muito dinheiro. Você vai ganhar o seu salário, e se você ganhar muito dinheiro, aí pode ser que tenha coisa errada. Advogado não tem poder. Vai sempre depender dessas autoridades, vai levar chá de cadeira, vai tudo. Mas pode ganhar muito dinheiro licitamente, como advogado. Às vezes a gente vê que tem juízes, são poucos, mas aqueles que têm inveja de advogado, que ficam de olho quanto o advogado vai ganhar, citam no julgamento, o advogado está ganhando tanto. Não, ele optou em ser autoridade. Então ele tem poder, mas o advogado pode ganhar dinheiro. Não tem que ter inveja, foi um caminho que ele escolheu. Isso é um ponto. E um conselho final. O juiz não pode ter juizite. Às vezes é uma pessoa humilde que faz um concurso, passa para juiz, depois parece o semideus. E é uma pessoa que não recebe no advogado, é aquela empáfia, aquela coisa toda, e não pode ser assim. Recentemente, o ministro Marco Aurélio mandou uma carta de volta para uma associação que tinha convidado ele para ser palestrante lá em Santa Catarina, dizendo que não ia porque ele não admitia que uma pessoa do cerimonial ligasse para um ministro. Como é que é isso? Por que isso? É semideus, é? Foi arrebatado já pelo Senhor? O que aconteceu? Então não pode ter juizite. A ministra Helena Calmon, quando era ministra, me recebeu uma vez às 11 da noite no gabinete dela. Eu digo, ministro, desculpe, está chegando tarde, fui o último da fila. Ela disse, meu filho, se não fosse você, eu não tinha meu emprego. Maravilha. Você que entra com as ações, eu estou aqui por causa de vocês. Esse é o ponto. Outro, promotor, cuidado, você vai acusar, agora você não pode jogar a honra das pessoas pela janela como um papel picado. Quando o papel picado é jogado pela janela, ninguém junta mais. Então tem que ter muita responsabilidade para não acusar sem motivo e sem fundamento. E por fim, advogado, não julgue seu cliente. O cliente chega, o advogado diz assim, não, eu não acredito. Não, você não tem que acreditar, você tem que ajudar seu cliente e adverti-lo dos riscos. Mas quem julga é o juiz. Muitas vezes você deixa de entrar e você poderia ter ganho aquela causa. Mas você não é juiz, você é advogado. Você tem que ter lado e permanecer naquele lado. O jovem empreendedor que está tentando trilhar o caminho do direito, quais são os grandes conselhos, as dicas de ouro? Um desperdício são os talentos e as inteligências que se perdem em concurso. Eu já li uma reportagem dessa, ele tem toda a razão. Jovens só miram concurso. Os talentos que se perdem de empreendedorismo, de mentes brilhantes, estão aprisionadas em um cargo público. Não que, se você tiver o dom, tudo bem, siga o seu cargo público, mas muitas vezes fazem por exclusão, para ter uma segurança. O barco não foi feito para estar no porto seguro, não. Ele tem que estar no mar, correndo risco. E a água só corre para o mar. Você não vai ganhar, você não vai ter... Se você quer uma vida boa, financeiramente falando, uma vida de relevância de negócio, de tudo, você não pode ter medo de risco. O risco faz parte. E não vai ganhar tudo, não. Vai perder também. E tem que saber absorver a perda. Faz parte, né? Isso aí. Mas você vai ganhar mais do que perder. Agora tem que ter coragem. Quem não tiver coragem, faça seu concurso. E se fizer por exclusão, lá na frente vai ter inveja de quem não fez. Bruno, para a gente finalizar, fala um pouquinho sobre o projeto da Escolinha do São Paulo aqui nos Estados Unidos. O projeto da Escola de São Paulo aqui o nosso modelo de negócio é colocar no mínimo 40 meninos até o final de 2020 em clubes.
A gente não está aqui só para ser uma escolinha. Lógico, vai ter aquele que não vai ter o objetivo de ser jogador. Vai jogar sua bola, vai estar lá conosco, e nossos princípios lá são princípios de moral também, nós educamos também, mas nosso objetivo como negócio é colocar uns 40 meninos até o final de 2020 nos clubes, nas bases. E a dos Estados Unidos, fazer isso lá, fazer o intercâmbio, trazer os meninos de lá para cá, para tentar se encaixar em clubes, e as meninas daqui para lá, que lá é 3/4 de mulher jogando. Né? Todos os Estados Unidos são tetracampeões mundiais de futebol feminino, né? Então esse é o objetivo. Quem quiser fazer intercâmbio de língua também tem a oportunidade de treinar lá, esse é o objetivo. E a escola é na Geórgia, em Atlanta. Então é isso, minha gente. Advogado de sucesso, corajoso, empreendedor e, acima de tudo, muito dedicado. Com você e com Bruno Monteiro. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, meu amigo. Fique agora com Conexão Creare. Pessoas e empresas precisam ir além. Por isso apresentamos a Creare Corporativo, um segmento da Creare focado no desenvolvimento de pessoas e organizações. Uma das metodologias inovadoras oferecidas pela Creare Corporativo é o Lego Serious Play, uma forma de resolver problemas pessoais, profissionais de maneira leve, divertida e lúdica. Outra metodologia é o gamification, que através de games podemos engajar pessoas, motivar ações e promover a aprendizagem, e muito mais. Saiba mais sobre o Lego Serious Play, o Gamification e todas as soluções inovadoras da Creare Corporativo no site creareeducation.com. A hipertensão é causada pelo aumento da força que o sangue precisa fazer para circular no corpo. O fator genético, o sedentarismo, a obesidade, o consumo excessivo de álcool e sal são suas principais causas. Pode ser percebida como dores de cabeça, dores no peito e tonturas. A baixa ingestão de sal, a prática regular de atividade física, não fumar e não consumir álcool em excesso, além de evitar o estresse, podem ser excelentes aliados. Seja mais grato, seja mais saudável, viva mais leve, viva mais feliz. Um oferecimento: Drogaria Setúbal, preço baixo e sua saúde em dia.